Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui com esse vídeo e vamos tratar no tema de hoje sobre acumulação de cargo público. Você sabia que há hipóteses na Constituição em que você pode ter mais de um cargo público? Fica aí que você já vai entender. Sejam bem-vindos para você que é recorrente no canal e também para você que está aqui a primeira vez. Eu peço que para quem não é inscrito, que se inscreva, marque o sininho. Toda semana a gente está aí postando novos vídeos. É interessante que você esteja inscrito, porque na hora que tiver uma postagem nova, você de imediato vai ser avisado e vai poder nos acompanhar melhor. Hoje, pessoal, nós vamos tratar sobre acumulação de cargo público. É um tema um pouco polêmico. Alguns servidores vêm enfrentando problemas relacionados a isso e hoje você vai ficar sabendo de uma maneira bem resumida como é que funciona. Em regra, o cargo público ele é inacumulável, ou seja, a partir de uma emenda constitucional aprovada em 98, emenda 19, a Constituição proibiu que os servidores públicos tivessem mais de um cargo público. Porém, foi criada uma exceção que permite que essa acumulação aconteça. Essa exceção está prevista no artigo 37, inciso 16, alíneas A, B e C. Pois bem, nesse dispositivo foi assegurado que é possível acumular cargo público em 3 hipóteses. Primeira hipótese, se forem 2 cargos de professor. Segunda hipótese, se for um cargo de professor com outro técnico ou científico. E a terceira hipótese é a acumulação de 2 cargos públicos privativos da área da saúde que sejam regulamentados em nível médio, técnico ou superior. Se o servidor estiver enquadrado dentro dessas 3 situações, aí você quebra essa regra de inacumulação e pode, claro, acumular cargo público. Então, por exemplo, se o servidor público já tem um cargo de professor, ele pode fazer outro concurso de professor e acumular. Se o servidor já tem um cargo de professor e faz um outro para enfermeiro, por exemplo, que são 2 cargos de nível superior, também pode acumular. Se o servidor tiver um cargo de técnico de enfermagem e fizer outro de técnico de enfermagem, também pode acumular. Diferente é o caso do servidor que faz concurso, por exemplo, para auxiliar civis gerais, para agente administrativo, para auxiliar administrativo, vigia, porque esses cargos já não se enquadram nessa hipótese de exceção. Nesse caso, se o servidor, por exemplo, já tem um cargo de auxiliar civis gerais, ele não pode ter outro. E tampouco acumular com um cargo de professor, de técnico de enfermagem, porque infelizmente, como ele não se enquadra em nenhuma dessas exceções, nesse caso, se ele fizer um concurso para um outro cargo, aí ele tem que fazer a opção. Lembrando que o afastamento sem remuneração não desnatura a questão da acumulação. Outra situação que é permitida é a acumulação do cargo público com um emprego na esfera privada. Nada impede que uma pessoa que já tem um cargo público, por exemplo, como vigia, possa trabalhar numa empresa privada como vigia, até porque a vedação diz respeito apenas a cargo público. Muita gente, porém, às vezes tem dúvida e me pergunta se é possível, por exemplo, se já tem o cargo de professor 20 horas, tem outro cargo de professor 20 horas e pretende acumular um terceiro cargo de professor 20 horas. Nós temos que fazer uma distinção aqui. Quando você tem um único cargo de 40 horas com um cargo de 20 horas, você tem 2 cargos. Agora, quando você tem 3 cargos de 20 horas, quando você tem 3 de 20 horas, você não tem aí 2 cargos, você tem 3. Então a gente nunca vai analisar a jornada, a gente sempre vai analisar o cargo. Então, se a pessoa tem um cargo de 40 com um cargo de 20, é permitido. Agora, se na mesma situação a pessoa tem 3 cargos de 20, aí já não pode. Então você percebe que esses cargos, apesar de ter a mesma jornada, que totaliza 60 horas, não tem a mesma quantidade de cargos. E alguns municípios têm feito o quê? Para passar por cima desse problema, unificar as matrículas. Então tem lugares aí que os professores que fizeram 2 concursos, unificaram as matrículas para um concurso só, transformando 2 concursos de 20 em um, e aí passou-se a permitir que se acumulasse com o outro. Por fim, gente, que é muito importante ponderar, é a questão de que muitas vezes tem tribunais de contas por aí
que alega que o servidor só pode ter no máximo 60 horas. Esse entendimento ele não encontra respaldo no STJ. O STJ, na sua doutrina majoritária, entende que a Constituição não limita horas. O que a Constituição diz é que deve haver compatibilidade de horário. Então, o fato da jornada extrapolar 60 horas não pode servir de obstáculo para impedir que o servidor acumule essa jornada, né? Inclusive, eu posso citar aqui a título de exemplo o AGRG número no RESP 291919 do STJ. Tá anotado aí. Se você quiser consultar, acessa lá o STJ e você vai ver que o STJ deixa bem claro que a questão de acumulação de cargo público não limita a jornada, limita apenas em relação à quantidade de cargos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade e um forte abraço.